Ok, já estamos online. Muito bem. Bem, olá, bem-vindos a mais um episódio, o quinto, se não me engano, sim, o quinto episódio do podcast da Escola de Engenharia, no Núcleo da Engenharia. O tema de hoje dedicado à carreira, ao empreendedorismo e à Start Point, uma marca criada recentemente pela Associação de Estudantes. Temos connosco o professor António Vicente, vice-presidente da Escola de Engenharia, Rui Oliveira, presidente da AOM, que já esteve no podcast passado, não é? E André Gomes, presidente adjunto interno da AOM, da Associação de Alunos da Universidade do Minho. Ok, pegando então... Académica. Da Associação Académica, sim. Foi estudantes a seguir alunos. Associação de Alunos... Académica. Não, Associação Académica da Universidade do Minho. Que não deixa de ser de alunos e de estudantes, não é? Exatamente. Alguns são só alunos, não é? Ok, pronto. Rui, Start Point. Vocês inauguraram esta marca há coisa de 2-3 semanas, muito recentemente. Queres falar um pouco sobre isso? Como é que começou por ser... Eu sei que Start Point estava associado a uma feira de emprego, já veio, pelo menos lembro-me de há 3 anos já haver uma feira de emprego chamada Start Point, não é? Que até já houve em Braga e em Guimarães, nos 2 campi, onde vocês tinham bastantes empresas lá com stands, não é? A oferecer emprego, mas agora este nome Start Point não é só uma feira de emprego, é uma nova marca que vocês estão a lançar. O que é que mais é que isso tem além de uma feira de emprego? Quais são... Apresenta então a marca. A Start Point passou, a nossa ideia com a Start Point é principalmente essa, é conseguir que ela deixe de ser só a feira de emprego, empreendedorismo e de formação, que tinha vindo a ser no último ano, e que se passa a assumir como a ligação dos estudantes ao mundo profissional. E este conceito surge porquê? Surge porque nós tínhamos, a Associação Académica já vinha a trabalhar um departamento em específico, ou o Departamento de Desenvolvimento de Carreiras, vinha a trabalhar em 3 áreas muito importantes, digamos assim, para este desenvolvimento do mundo profissional, que era o empreendedorismo, que era o emprego e que era a formação. Mas depois tinha algumas dificuldades a nível de comunicacional e mesmo de organização das suas atividades. Já acontecia muita coisa, mas era difícil às vezes perceber mas o que é ao certo? Tenho que procurar o Jeep, ou tenho que procurar o Lift-Off, ou tenho que procurar a Start Point, o que é que tem que fazer, ou o próprio departamento. E então surge uma necessidade que é, vamos aglomerar isto tudo, vamos colocar isto numa grande marca, e que hoje, simplesmente, qualquer estudante que quer saber mais sobre o seu futuro, basta ir a startpoint.pt e lá há de encontrar na área do empreendedorismo, há de encontrar na área do emprego, há de encontrar na área da formação. Ou seja, começou com estas 3 áreas, não dizemos, e certamente ao longo dos próximos anos surgirão novas áreas, surgirão novas coisas a acrescentar a estas áreas e a trabalhar, mas se nasceu com estas 3 áreas, a ideia é que se afirme como isso, a ligação de qualquer estudante da Universidade do Minho ao mundo profissional. E para isso, naturalmente, e desde já, até porque comecei a falar, mas agradecer mais uma vez a oportunidade da Escola de Engenharia em convidar, digamos, a Associação Académica a estar aqui a divulgar esta sua marca e a convidar para estar aqui nesta iniciativa que eu acho que tem muito bom gosto, digamos assim, nesta dinamização e dizer principalmente isso, que a própria Start Point contará muito com as escolas, com os institutos da universidade para oferecer, digamos assim, conteúdo que seja ajustado e que seja o mais próximo possível daquilo que os seus alunos procuram. Ou seja, há necessariamente muita oportunidade para todas as escolas, e hoje falamos especial aqui com a Escola de Engenharia, para a Escola de Engenharia e para todas as escolas e institutos da universidade promoverem, digamos assim, a Start Point e oferecerem, digamos assim, junto a Start Point, oportunidades. O próprio site já tem ali alguma dinâmica, mas que se possa ajustar ali ao site e nós estaremos totalmente abertos para algumas sugestões, e essa também é uma parte que nós queremos trabalhar, que é a parte de ligação às escolas, para que toda a área da Universidade do Minho, a nível de conhecimento, possa ser trabalhada na Start Point. Mas o melhor lema que descreve, diria que é mesmo, Start Point é a ligação dos estudantes ao mundo profissional. É isso que a Start Point se quer afirmar. Portanto, o futuro, não é? Preparar o futuro, construir a sua carreira, seja na questão da formação, seja na questão de criar o seu próprio emprego, seja na questão de procurar um emprego numa empresa já estabelecida, não é? Isso, desde o início até ao fim, mas é isso mesmo, ou seja, desde que os alunos chegam à universidade até que possam, digamos assim, sair, afirmam-se principalmente como isso, ou seja, essa ligação toda ao mercado profissional.
Ok. Sei que o André também esteve muito ligado à criação desta nova marca, desta iniciativa, tal como a Catarina, que ia estar hoje presente, mas que não pôde estar. Não sei se vocês querem falar um pouco sobre o percurso, como é que começaram a criar a marca, quais foram os desafios que encontraram, como é que tentaram unificar, sei que vocês tinham um Complementa-te para a formação, o Lift-Off para o empreendedorismo, quais foram os principais desafios entre eliminar aquelas marcas que já existiam e criar esta nova marca? E explicar um pouco, eu sei que pelo menos sei que há 3 vertentes, não é? Que é o emprego, o empreendedorismo e a formação, não é? Explicar o que é que faz cada um, ou que possibilidades é que, por exemplo, eu como aluno, o que é que eu posso encontrar em cada uma destas vertentes neste momento, por exemplo, se for ao vosso site. Não sei se o André ou o Rui... É assim, nós na prática não chegámos a eliminar nenhuma marca, não é? Nós aquilo que fizemos foi um aglomerado de tudo aquilo que já tínhamos e uniformizar, como o Rui disse há bocado, tudo num site e numa única marca que passou a ser a Start Point. E aliás, se as pessoas forem ao site podem verificar que muitos dos conteúdos que nós já tínhamos vindo a produzir em anos transatos que permanecem, não é? A questões do Complementa que passou para o Academy, mas as formações continuam a existir, os próprios meetups que iniciaram o ano passado e este ano já tivemos mais um e vamos continuar a ter, ou seja, a própria feira de emprego, o Startup Your Point, tanto o Lift-Off como o JIP, tudo isso continua integrado no site, portanto não foi de todo um eliminar de marcas, foi mais uma uniformização de toda esta imagem e desta marca que, como o Rui disse, pretende impulsionar as carreiras e sobretudo valorizar os estudantes para que eles também se sintam mais próximos do mercado de trabalho. E convido, claro, todos os alunos e todos os meus colegas a visitarem o site startpoint.pt e lá vão poder encontrar todas estas coisas que já estamos aqui a falar e que certamente vamos continuar a falar ao longo do nosso tempo de conversa. Sim. Ok. Eu só deixar aqui uma nota, se puder só... Força. É isto que o André disse, tem uma coisa muito importante que é, e lembro que na altura, o ano passado, quando acabei por estar mais ligado ainda àquilo que foi a dinamização da Start Point enquanto feira, e que depois a Catarina, que está aqui hoje, dizia-me que acontecia muitas vezes das pessoas, já a feira ter decorrido, as pessoas, neste caso as empresas, continuavam a mandar mails para a Start Point, para o e-mail da Start Point da feira, a pedir, por exemplo, gostavam de lançar um desafio, se seria possível fazer isso. E mandavam para a Start Point. Porquê? Porque era o ponto de ligação às empresas, era onde as empresas tinham contactado. E por isso, mais uma vez, a questão de trazer a marca para, digamos assim, daí da feira vem disso. Ou seja, já uma marca consolidada junto às empresas e por isso era importante aproveitar isso. E depois é agora crescer também com isso que as empresas também muitas vezes têm nos colocado como desafios e aproveitar naturalmente para crescer. Ok. Portanto, esta ligação às empresas, não é? É uma marca forte, não só da AUM, como de toda a Alminho, como da Escola de Engenharia. Professor António Vicente, quero falar um pouco sobre o Dia do Emprego, que também é uma feira que é o dia assim que mais destaque dá no que toca a empresas ou emprego aqui na Escola de Engenharia. Sim. Sem dúvida. No fundo era uma start point um pouco maior e um pouco mais específica para a engenharia. É uma mini start point para a Escola de Engenharia. É verdade que sim. Aliás, eu, quando ouvia o Rui e o André, estava-me a lembrar justamente disso. São situações que nós vamos ter que eventualmente revisitar, porque possivelmente será importante conversar com a Associação de Estudantes neste sentido e tentar potenciar as duas iniciativas, ou juntando-as, ou de alguma maneira fazendo com que a escola também se possa alargar e temos isto em 2 momentos. Eu não sei, teremos que ver isso de alguma maneira, mas penso que é desde logo muito importante saudar a iniciativa da Associação de Estudantes, que fez, da Associação Académica, neste caso da Universidade do Minho, que fez um trabalho muitíssimo bom desde há uns anos a esta parte. Eu estive já o ano passado, quando houve o evento em Gualtar, aquilo estava espetacular, devo dizer. Só tenho pena que pelas pessoas que não foram lá, e não devem ter sido muitas, porque aquilo estava cheio, pelo menos no dia em que eu fui. Estava muitíssimo bem organizado, com muito cuidado, e realmente dava gosto, e mesmo para que eu pus-me no lugar de uma empresa que tenha tido a oportunidade de lá estar, e realmente dava gosto de estar lá e perceber que aquilo tinha sido organizado com muito profissionalismo, muito carinho, muita vontade de fazer bem.
E já agora, este ano, quando nós tivemos o nosso dia do emprego na Escola de Engenharia, em boa verdade, quando lá estive, o que vi foi algo do género, obviamente à dimensão da escola, e que me pôs a pensar aquilo que eu acabei de dizer. Ok, esperem lá, nós temos aqui duas iniciativas, não vou dizer paralelas, porque os públicos são ligeiramente diferentes, mas em boa verdade são duas iniciativas que eu acho que certamente ganharam muito em ser combinadas e potenciadas umas às outras. Nós temos contactos que certamente serão importantes para a associação académica e vice-versa. E, portanto, nessa medida, custa-me um bocadinho a ideia de pensar, ok, a escola está a fazer o seu, a associação académica também faz, então anda cada um por si. Portanto, eu acho que era muito importante e será certamente muito importante que consigamos juntar esforços e fazer um trabalho em comum. Este ano, por exemplo, e o Diogo fazia-me essa pergunta e eu acabei por não responder. Nós tivemos cerca de 80 empresas no nosso dia do emprego, ofereceram-se mais de 2.500 oportunidades de emprego, entre empregos, estágios de verão, não só empregos, agora também deixe-lhe empregos, estágios de verão, dissertações em empresas, etc. Portanto, na minha opinião, foi um sucesso. E a única coisa que correu menos bem foi o diabo do Covid a seguir para ter adiado algumas daquelas que já tinham sido as situações que os alunos tinham conseguido conversar com as empresas e que tiveram que agora, obviamente, ser colocadas on hold e esperar um tempinho até passar esta confusão toda. Mas fora isso, foi realmente um sucesso muito grande e que eu só posso pensar que, somado ao sucesso que foi a iniciativa da AOM, quer dizer, só pode ser bom, não é? Só pode ser bom. Sim, que este tipo de feiras acaba por ser um showcase não só das empresas que estão lá fora para os nossos alunos, que muitos deles nem sabem a quantidade de empresas que existem, o que é que eu posso fazer com este curso, não é? É verdade. Mas também o inverso, acaba por ser um showcase daqui, da nossa casa, do que nós produzimos, dos cérebros que nós produzimos, para as empresas que são tanto daqui da zona como do país, como do lado de fora. E não só, Diogo, é assim, dos cérebros, ou seja, do nosso produto, que são os nossos alunos, que é aquilo que mais nos orgulha, logicamente, mas além disso, é uma oportunidade muito boa e algumas empresas têm aproveitado e eu acho que era importante que isto começasse a acontecer mais vezes e até acabo por estender esta sugestão aos nossos alunos que estão aqui hoje connosco. Já tem acontecido empresas aproveitarem o facto de estarem aqui para falarem com a universidade para começarem projetos de trabalho, de investigação em conjunto. Ou seja, aproveitam o facto de cá vir, vêm para aquele propósito, sabem bem que vêm por causa dos alunos e para tratar de futuros empregos, estágios, etc. Mas, por exemplo, a questão dos estágios, isso liga muito com a questão dos estágios, há muitos estágios que se conseguem, pelo menos na nossa área, na área de engenharia, justamente em sequência de trabalhos de investigação que as empresas querem fazer e que precisam de ajuda da universidade e o estagiário é o elo de ligação. E a partir daí começam ligações fantásticas. Tem acontecido várias mesmo. Isso é excelente. Agora, imagino isto, pronto, na Escola de Engenharia sabemos como funciona, porque estamos cá, mas imagino isto estendido a outras áreas do saber e que a universidade também tem, obviamente, interesse em intervenção e penso que tem aqui um potencial muito grande para expansão também. Ok. Nós próprios, estou-me agora a lembrar, nós tínhamos o stand da AOM /Start Point este ano em fevereiro. Exatamente. Portanto, eles também estavam representados lá. Com certeza. Ok. Falando então agora da questão do Covid e deste confinamento, esta pergunta tanto vai para o professor como para o pessoal da AOM. De que forma é que vocês acham que o Covid-19 vai alterar o mercado de trabalho? Que novas competências é que podem ser mais valorizadas a partir de agora? Já têm alguma noção do que é que vem aí do futuro ou ainda está muito no incógnito? Querem deixar algum conselho de algumas competências que se calhar se começaram a surgir agora, necessidades dessas novas competências para este novo mundo do trabalho, nesta nova... Eu acho que há naturalmente uma competência que vai prevalecer, que é a questão da adaptação e a capacidade de adaptação das pessoas às diversas situações. Eu cada vez mais me convenço que esta é a principal ferramenta para qualquer pessoa que quer, digamos assim, se ingrar ou quer ter resultados positivos. E nesse sentido, eu diria que o Covid veio, se calhar, fortalecer isto, não é? Mais uma experiência, acho que é sempre enriquecedora para realmente conseguirmos
evoluir nesta capacidade de adaptação. E depois diria que eu acredito nisso já há algum tempo e eu acho que cada vez mais isso vai acabar por acontecer, que é hoje nós vemos durante a nossa história períodos em que havia, digamos assim, um material que era super valorizado. Chegámos a ter o ouro, tivemos o petróleo, ou temos o petróleo. Eu acho que, sem dúvida, que o grande, digamos assim, valor que vai ter no futuro será o grande, digamos assim, produto do futuro é o conhecimento. E o conhecimento, aquilo que, digamos assim, depende de cada pessoa ser capaz de inovar, de produzir, de pensar, digamos assim, de reformular. E isso faz muito parte daquilo que hoje as escolas e as universidades também estão a se capacitar para oferecer aos nossos estudantes. E eu acho que isto sim, o Covid poderá vir a fortalecer isso, ou seja, no sentido de provar que realmente as pessoas não estavam fixas a um espaço, conseguem estar mais móveis, mas apesar de tudo que a grande, digamos assim, fonte de resolução de maior parte dos problemas está na capacidade de nós nos adaptar, na capacidade do conhecimento, de ter este caráter, digamos assim, de adaptação e de inovação. E por isso eu acho que se há coisa que o Covid pode fortalecer é isso, é mostrar mais uma vez que este caráter de adaptação é fundamental para as carreiras e para o futuro. Ok, professor Vicente, não sei se... Obviamente estou completamente de acordo, tanto mais que se somos instituição de alguma coisa é de geração de conhecimento e de difusão de conhecimento e, portanto, nessa medida o Rui tem toda a razão. Essa será e continua a ser, e eu acho que já é em boa medida, a grande riqueza que nós temos. Aliás, um país como Portugal, que não tem petróleo, não tem grandes jazidas de ouro, não tem, enfim, dessas riquezas ditas naturais, tem a riqueza maior, que são as pessoas que cá vivem e o conhecimento que elas têm e que podem gerar. E não é à toa, agora falando um pouquinho mais da Escola de Engenharia que estou a representar, não é à toa que os engenheiros portugueses são considerados os melhores do mundo. Aqui obviamente estamos a incluir, não estou a dizer isto só por ser a Escola de Engenharia, porque nem sequer estou a falar dos engenheiros da Escola de Engenharia da Universidade de Minho, estou a falar dos engenheiros portugueses, são considerados os melhores do mundo, são recrutados em todo o lado. E só não são mais porque, obviamente, também há disponibilidade de ir para fora e nem sempre existe, ainda tem que existir, mas um engenheiro português que seja contratado lá fora, posso-vos garantir, porque conheço muitos exemplos, não é um nem dois, alguns colegas meus, outros nem sequer são colegas, e que têm no fundo, têm quase esta fama atrás deles. Os nossos não são exceção, como é lógico. Portanto, também somos engenheiros e também somos portugueses. E, portanto, nessa medida, aquilo que é o nosso conhecimento é altamente valorizado. A questão do Covid veio pôr a nu uma série de fragilidades e se há situação que eu acho que pode ser um grande diferenciador, um grande meio diferenciador na capacidade de cada um, é justamente aquilo que o Rui estava a falar e que eu acho que os portugueses genericamente e os engenheiros portugueses em particular são, que é capazes de reagir perante situações inesperadas. Nós conhecemos muitas culturas, não vale a pena estar aqui agora a dizer quais são, deixam de ser que não é esse o objetivo, mas conhecemos muitas culturas que são fantásticas e funcionam lindamente quando tudo está programado ao minuto e a coisa funciona impecável. Trocam-lhes as voltas ali em 2 ou 3 segundos, já foram. Não tem hipótese nenhuma, pá. Porque não conseguem, não foram treinados para isso. Não são mais burros que nós, ou coisa, quer dizer, não é disso que a gente está a falar. Mas são pessoas que tiveram um treino muito específico para serem precisas e a trabalhar impecavelmente nas condições que lhes explicaram como deviam fazer. Saído disso, meus amigos, não há hipótese. E quando temos situações destas, ou quando acontece uma guerra, quando acontece algum tipo de situação fora do normal, normalmente essas pessoas e essas sociedades não reagem tão bem como a nossa, e como sociedades como a nossa, que estão mais, talvez por causa, não sei se é realmente maneira de ser, não sei se é também por causa do ensino que temos, não sei se o ensino que temos não está condicionado pela nossa maneira de ser, e eu estou muito convencido que está,
Mas, em boa verdade, estou convencido que o nosso ensino prepara justamente para isso, muito para isso, mais do que o normal. E é nessa medida que eu acho que temos essa riqueza muito grande e que confio que nos ajudará a sair desta situação. Okay. Não tenho dúvida nenhuma. Ok. Então, esta questão lá está. Nós temos os melhores engenheiros do mundo, não é? Temos as empresas aqui para os recrutar. Já vimos que estas feiras de emprego são uma boa forma de mostrar as empresas aos alunos e mostrar os alunos às empresas. E dessas 2.500 oportunidades que vimos neste passado fevereiro do emprego, algumas dessas oportunidades não eram empregos, mas sim dissertações em empresa, estágios em empresa, especialmente para os nossos alunos que estão agora a acabar o mestrado. E então esta pergunta, tanto para o professor, mas até muito direcionada para vocês os dois, que são engenheiros, um de materiais, outro engenheiro mecânico, se bem me recordo dos vossos cursos. Entre os melhores do mundo. Pronto. Vocês como alunos, André e Rui, tinham bem noção de, quando começaram o curso ou ao longo do curso, tinham noção que podiam fazer isto, podiam fazer uma dissertação já em empresa, um estágio em empresa, procuraram fazer isso? Como é que foi? Conseguiram alguma das vossas... Eu sei que alguns de vocês já estão no 5º ano ou já acabaram até. Tomaram partido destas oportunidades para fazer a vossa dissertação em empresa? Ou como é que foi a vossa experiência neste caso? Não sei se o André quer começar. Sim, experiência de dissertação em empresa não tenho, não é? Sim. Ou seja, e aliás, o grande projeto, ou o grande primeiro projeto que eu ia ser este ano, infelizmente com a situação da pandemia, acabei por não ter muita oportunidade de o chegar a desenvolver uma componente mais prática. É assim, eu, ao longo do meu percurso, sempre tive essa vontade, ou pelo menos de experimentar a nível profissional, um estágio ou qualquer coisa do género. Aliás, tipo part-times e tive oportunidades já até de trabalhar em um ambiente empresarial, digamos assim. De futuro, estou assim um bocadinho mais preocupado com esta situação toda. Eu sei que vamos sofrer aqui uma grande quebra, digamos assim, ou pelo menos que o recrutamento e as oportunidades de estágios poderão estar aqui um bocadinho mais paradas nos próximos tempos, mas por outro lado também encaro isto como um desafio e sinto que de certa forma é mais uma razão para eu me esforçar e para aderir às iniciativas da Start Point e todas as oportunidades que existem na universidade e para de certa forma me tentar valorizar, diferenciar. Eu acho que isso também vai ser uma das principais, ou um dos principais pontos agora de futuro. É um estudante vai ter muita competitividade nestes próximos tempos e tem que se procurar valorizar e sobretudo diferenciar. Portanto, se de futuro vou fazer um estágio ou não no próximo ano, acho que ainda é cedo para saber isso, mas pelo menos vontade certamente não faltará, acho eu, como a qualquer um de nós. Agora não sei as intenções do Rui, como é que serão nesse aspecto. Sim, o Rui supostamente estava mais perto de fazer já esse estágio. Eu estou mesmo já só quase com isso por fazer. E eu tenho muita vontade ao fazer essa parte, digamos assim, daquela da dissertação, fazer com ligação ao contexto empresarial. Era uma vontade que já tinha há algum tempo e que eu gostava, digamos assim, de fazer isso. Naturalmente estou à espera de abandonar este meu cargo para o poder fazer. É totalmente incompatível nesta fase conseguir ser representante da associação académica e ter essa parte de dissertação, mas acredito que quando sair gostava de ter essa ligação e que fosse um bocadinho por esse percurso que enverdava, digamos assim. Gostava que fosse uma ligação ao mundo, digamos assim, profissional, neste caso mais específico, com uma ligação, digamos assim, a uma empresa. Acho que era uma experiência que eu pessoalmente gostava de ter. Ok. Professor, tem noção... Sim, força. Sim, Diogo, força. Ia falar na questão de ter noção que, especialmente sendo professor, que tem contato com muitos alunos, se bem que muito específico de uma área, né, da engenharia biológica, tem noção de que os alunos aproveitam esta oportunidade, se estão cientes que têm esta oportunidade, se procuram isto, se procuram esta interação com as empresas antes de começar os estágios? Mais e mais. Eu devo dizer que não vou dizer há quanto tempo, mas quando comecei,
que já foi há algum tempo, que somos todos jovens aqui, mas eu sou jovem há mais tempo que vocês. Mas em boa verdade, quando comecei não havia tanto essa noção, havia muito a ideia de ok, vamos fazer um estágiozinho por aqui, fica-se pela universidade, faz uns trabalhinhos no laboratório e tal, e o estágio ficava mais ou menos resolvido por aí. Claro que havia sempre pessoas que queriam ir, até porque tinham contactos ou familiares ou tinham outra perspectiva de vida, mas o normal não era isso. Ultimamente, eu diria nos últimos 10 anos, mais e mais, o que temos é o contrário. Há uma ou outra pessoa que por, enfim, motivações profissionais ou de interesse pessoal querem seguir investigação e, portanto, acabam por ficar nos laboratórios, mas em boa medida, e a maior parte das pessoas, ou vai fazer um Erasmus, o que acho fantástico, podendo, podem e devem aproveitar, porque além de somarem a experiência de estar fora, eu sei que há muitas pessoas que estão fora já estão fora cá dentro, porque não vivem e estudam na mesma cidade, mas em todo o caso isso é diferente de ir para fora, conhecer outra cultura, isso é muitíssimo importante, podendo. Pelo menos, na minha opinião, não podendo, acho que se deve, o mais possível, e principalmente nas áreas de engenharia, fazer isto mesmo que acabamos de ouvir, tentar ir fazer um estágio numa empresa, é fundamental, e eu digo isso sempre aos nossos alunos, quando fui diretor de curso dizia-lhes isso, quando fui diretor de departamento dizia-lhes isso, e continuo a dizer-lhes isso aos que me perguntam, vão fazer um estágio, porque vão aprender, ainda que seja numa empresa que não seja propriamente o top dos tops, vocês vão aprender coisas que não conseguimos ensinar-nos aqui na universidade. Vão aprender, além da questão técnica e da aplicação da questão técnica, que é óbvio que é importante, mas há mais competências que é preciso e que aqui na universidade às vezes não se conseguem. Por exemplo, o saber estar numa empresa, porque são dinâmicas diferentes, são situações diferentes, são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com muitas vezes, depende das empresas para onde forem, mas há ali um hiato muito grande às vezes em termos de formação, que depois se traduz num hiato muito grande em termos de interesses, mas é preciso saber lidar com essas pessoas. Como engenheiros, possivelmente vocês até poderão, um dia mais tarde, se vocês quiserem, serem os responsáveis por essas pessoas, diretos ou indiretos, e têm que saber lidar com elas. E isso não se aprende se não fazendo. Claro que cada um é como é, e há pessoas que já, a gente diz, não é? Nasceram para aquilo, olha, aquele sujeito é fantástico, sabe mesmo lidar bem com as pessoas. Pronto, claro que sim, se calhar até foi porque teve outras experiências na vida que outras pessoas não tiveram. Ou se calhar é porque é mesmo assim, é uma pessoa espetacular e faz aquilo muito bem. Mas outras pessoas não são tão, digamos, não têm esse perfil. Mas é importante que, mesmo não sendo os mais fantásticos nisso, pelo menos o desenvolvam um bocadinho. E isso é uma oportunidade, os estágios são oportunidades fantásticas para estas coisas. Agora, no que diz respeito ao Covid, o Diogo há bocadinho perguntou e eu acho que acabei por derivar um bocadinho e acabei por fugir um pouco à resposta. Ou melhor, fugi à pergunta com a minha resposta, assim é que é. O facto de estarmos confinados não implica que tenhamos que estar sem fazer nada. E vocês sabem bem disso. E não é bom, e há bocadinho já não me recordo se foi o André, se foi o Rui que falou nisto, mas falou muito bem, não é bom estar parado e simplesmente ver a banda passar. Portanto, 2 meses de currículo sem que tenha acontecido literalmente nada não é boa ideia. Durante o Covid, o que é que se pode fazer? Há uma série de iniciativas que vocês conhecem, com certeza, em que uma pessoa pode colaborar, nem que seja a coisa mais simples de, olha, vamos ajudar a distribuir alimentos ali ou acolá, são competências que se criam e que as empresas, quando vocês forem concorrer, vão ler lá aquela linhazinha, espera lá, isto aqui, esta pessoa distingue-se. Já não me recordo qual dos dois, mas houve algum dos dois que falou nisso mesmo. Como é que eu me vou distinguir? Como é que o meu currículo se vai distinguir das outras pessoas? Ter estas... Em tempos de pandemia, realmente estamos um bocado fechados em casa, obrigaram-nos a isso, mas não quer dizer que tenhamos que estar nem imóveis, nem sem fazer coisa nenhuma. Portanto, há uma série de situações que vocês podem... quer dizer, que as pessoas... todas, mas neste caso, no vosso caso, que estão já quase a chegar à reta final, que são importantes e que podem fazer a diferença. E junto de uma empresa posso-vos garantir que coisas tão simples e que às vezes nem se lembra, como sei lá, olha,
aquele tipo, além de todo o trabalho que fez e ter boas notas, ainda estava naquela instituição de solidariedade social, ou ainda estava a fazer um trabalho voluntário não sei onde. Isso é muitíssimo importante e é extremamente valorizado. Foi fazer um Erasmus fora, mas agora não se pode, não é? Mas pronto, foi fazer um Erasmus fora, muito valorizado. Ok, sim, bastante. Não é? E acredito que daqui para a frente muitas empresas vão de estar atentas àqueles meses do ano 2020 na parte do currículo. Mesmo, Diogo, é justamente porquê? Porque foi uma situação de stress, falávamos disso há pouco, não é? Uma situação fora do normal, em que todos passamos, portanto não há como passar isso à frente, e onde houve oportunidade para que alguns skills que não são normalmente valorizados se tenham evidenciado. E quem conseguiu fazer isso certamente vai ter uma vantagem competitiva, não tenho dúvida disso. Ok. Estou a ver que já temos aqui Aproveito para relembrar à nossa audiência, aos nossos espectadores, telespectadores, não sei como é que se diz no online, mas se é telescola, são telespectadores, que podem comentar, lançar perguntas e já vejo aqui alguns alunos a dizer que o professor António Vicente foi promotor, foi promotor do estágio dela. Ok. A Telma, sim, a Telma pode dizer isso. Sim. Um exemplo de um aluno muito proativo, a Telma. Sim, sem dúvida. Sempre a participar. E temos aqui uma pergunta da Ana Carvalho que é direcionada para o pessoal da StartPoint, o pessoal da UEM. Como é que o GIP StartPoint faz o match entre os alunos e empresas? Como é que vocês fazem? Nós temos uma técnica que é a Flávia. Que já agora, Rui, peço desculpa. Queres explicar o que é o GIP, para quem não percebe? Okay. O GIP é o Gabinete de Inserção Profissional. É uma rede, digamos assim, do IFP. E que a Associação Académica, eu acho que não estou em erro em afirmar, tenho quase certeza, que a Associação Académica é a única do país a ter um GIP integrado na sua estrutura. E este GIP tem uma particularidade, que é tem o seu público-alvo principalmente direcionado para pessoas licenciadas. E isto faz com que tenha uma proximidade muito maior com os estudantes e com a nossa academia. E depois como é que ele faz o match em si? Assim, não consigo dizer por nós muito técnicos. Confesso que isso é uma tarefa que cabe mais a Flávia. A Flávia é a melhor pessoa para nos ajudar com isto, mas sei que muitas das ofertas, digamos assim, que chegam através do IFP à Flávia são divulgadas depois no nosso site. Confesso que o site não pode ter aqui alguns bugs, ou seja, pode ter aqui algumas atualizações que não estejam pendentes, ainda estamos a carregar o site, e depois, perante essas ofertas, ela coloca no site e que estão disponíveis para todos os estudantes, para os estudantes poderem, digamos assim, se candidatar a esse emprego, a essa oferta de estágio que a empresa disponibiliza. Ou seja, uma coisa mais ou menos simples e que agora é feito principalmente através do site. Só destacar aqui uma coisa, porque o professor António Vicente dizia uma coisa que eu acho que é fenomenal, que é a questão de que hoje no Covid temos que continuar a ter realmente atividade e temos que continuar a fazer coisas. E nessa ótica de fazer coisas, a StartPoint não era para ser lançada já enquanto marca e foi, digamos assim, um bocadinho adiantada por isso mesmo, para nós conseguir dar aqui alguma resposta a uma coisa que nós achávamos essencial, que era continuar a dar atividade aos estudantes que estão em casa. Nós temos nos esforçado para isso, confessamos que em algumas áreas é um bocadinho mais difícil, mas esta parte, a StartPoint veio principalmente responder a isso, ou seja, disponibilizar, e nós já temos, o André tem acompanhado melhor isso, mas acho que não estou em erro em dizer pelo menos três formações, quatro formações que já existem no Academy e que são totalmente em modelo online, ou seja, as pessoas podem frequentar já, não é uma formação que só vai ser possível lecionar quando voltarmos de Covid, não, pode-se frequentar já. E mesmo aí estamos a tentar, e é uma das coisas que nós gostaríamos de se calhar já no futuro começar a trabalhar, e que se houver empresas a ouvir isto, que também é um bom desafio, se houver um bom desafio, que é as empresas ou instituições que o tenham, poder mandar à associação académica, através da StartPoint, como é que, ou melhor, que desafio gostariam de colocar aos estudantes, no sentido de ter uma proposta de problema, uma proposta, digamos assim, eu acho que não há outra palavra para além disso mesmo, desafio, ou seja, e que os estudantes podem apresentar abordagens a esse desafio. E que nós também estamos um bocadinho a tentar explorar esse meio, que é conhecido por challenges, normalmente,
e que depois existem algumas recompensas para aquelas, digamos assim, para aquelas abordagens mais inovadoras, e que eu acho que é um ótimo desafio também para estes tempos de pandemia, em que as pessoas podem estar em casa. Sei que a Universidade tem dado já muitas dores de cabeça, e esta é uma altura já mais de avaliação, mas é sempre uma ótima fase também para lançar estes desafios, e por isso estamos a tentar aqui arranjar algumas ofertas para que as empresas possam também disponibilizar. Ou seja, este site é mesmo muito versátil nisso, ou seja, permitir que também existam estes desafios possibilitados por empresas, que depois, digamos assim, os desafios reais que eles têm na sua empresa podem ter abordagens diferentes, e por isso ter um brainstorming fantástico para a sua empresa, e depois premiar aquele que se calhar foi mais inovador e mais, digamos assim, mais criativo na sua abordagem. É uma das coisas que nós também achamos importante, digamos assim, fazer. Mas é como digo, nós estamos, o Start Point é um projeto em construção, e por isso estamos sempre suscetíveis a ter recomendações de coisas que podemos integrar na Start Point, e que isso era o que nós gostaríamos de ter. E o que o professor António Vicente dizia também há um bocado, a questão do Start Point é isso mesmo. Nós queremos e temos tentado com a reitoria que isso se torne possível, que é realmente abraçar as escolas e ter as escolas também a trabalhar com o Start Point. Porque nós temos esta plataforma já, digamos assim, criada, que é uma grande vantagem. Temos também já um conceito, uma marca, e muitas das vezes o que nós temos dificuldade é aquilo que principalmente as escolas têm muito acesso, que é ligação com as instituições, ligação com as empresas, ligação, digamos assim, a este meio, e que é fantástico para conseguirmos trazer esse meio para nós poder, digamos assim, ter uma oferta ainda mais, digamos assim, qualificada, ainda mais poderosa, digamos assim, naquilo que oferecemos. E por isso as escolas e os institutos são fundamentais para que a Start Point se assuma, e eu acho que essa é a ideia da Start Point, e a própria reitoria, a universidade. Eu acho que, se calhar não dizia reitoria, dizia mesmo universidade, porque eu acho que é isso, envolver tudo, escolas, institutos, reitoria, que é assinalar isto com a Start Point como uma grande marca de ligação, e grande marca, digamos assim, na região, ou seja, como uma tarefa que também é da universidade, que é o impacto na sociedade e o impacto produtivo na sociedade. E estas partes da inovação pode ser, por exemplo, uma das coisas que pode vir a entrar no Start Point, e que eu acho que é um ótimo caminho também para abordar, e que com as escolas e institutos será sempre muito mais facilitado, digamos assim. Ok. E lá está, essa questão que falaste dos desafios das empresas, partindo da Start Point, vamos ter aqui nascer de equipas multidisciplinares, não é? Porque temos todos os cursos, todas as escolas associadas a este tipo de desafios, que vai ser bastante interessante. Se fosse numa só escola, por exemplo, na engenharia, só íamos ter engenheiros a tratar de um desafio de uma empresa. Portanto, a Start Point acaba por... Eu recordo-me, Diogo, que há empresas que foram, neste caso este ano, e já foram noutros anos ao nosso dia do emprego, e que eu me recordo de ter visto anteriormente, quando foi o lançamento da Start Point no pavilhão em Gualtar. E pensei, bom, porque são empresas enormes e que, portanto, querem contratar gente de várias áreas e não só de uma área. Portanto, certamente lhes será mais útil irem a um sítio onde está tudo do que irem setorialmente. Embora também possa admitir que haja casos onde vale a pena estarem setorialmente, porque é mais específico e, enfim, mandam para lá as pessoas que lhes interessam e no outro lado vão as outras. Pronto, mas quando são empresas muito grandes, dá para tudo. Mas estas sinergias são importantes, são claramente importantes. Ok, vou só ler aqui alguns comentários que estão a cair para não me desviar muito. Aqui a Daniela Teixeira pergunta o que aconteceu ao Working Ideas. Diz que participou em 2018, foi bastante interessante, mas que não teve continuidade. Eu não sei o que é o Working Ideas. Alguma coisa da AUM, imagino eu? Era um programa de aceleração de carreiras, ou melhor, um programa de aceleração de ideias de negócio, e eu deixava-se a explicação de como é que o Working Ideas se remodelou. Mas dizer só para contextualizar, para depois se calhar passar para o André, que eu acho que o André, infeliz ou felizmente, não é desse tempo, da sessão académica, mas na altura, em 2018 foi a sua última edição, porque depois existiu muita dificuldade em conseguir, digamos assim, novamente inscritos para uma outra edição, e por isso acabou-se por não se realizar outra edição do Working Ideas, mas hoje já temos uma oferta, digamos assim, diferente daquilo que é, digamos assim, programas de aceleração de ideias e dessa nossa perspectiva, e se calhar deixava para o André, que acho que pode ser a pessoa indicada para dizer como é que vamos reformular um bocadinho essa parte de como é que eu tenho uma ideia de negócio e como é que posso, digamos assim, trabalhar. Apesar de que o nosso Lift-Off ainda está a acabar as suas reformulações e que em breve pretendemos também acrescentar, digamos assim, o Lift-Off renovado em toda esta marca da Start Point.
É assim, André, eu deixava se calhar só aqui uma nota, é que pronto, efetivamente o ano passado o Working Ideas não foi realizado por aquelas razões que o Rui já disse, mas que nós acabámos, de acordo com aquilo que estava a ser a adesão das pessoas, acabámos por reinventar um bocadinho o modelo desta ajuda à pré-aceleração das ideias de negócio e fizemos na mesma uma iniciativa, a Startup Your Point, na altura foi na altura da Start Point, uma semana antes, creio, em que ao longo de uma semana houve ali bastantes mentorias já para aquelas questões de negócio. Agora foi tudo num formato muito mais curto, o que também facilitou um bocado a adesão das pessoas, não é? E as próprias formações tinham um formato assim algo diferente, mas foi uma área que mesmo assim trabalhámos. Agora, de futuro, nós pretendemos manter na mesma estas iniciativas de programas de pré-aceleração de ideias, como temos vindo a fazer, e o Liftoff neste momento está a passar por uma reestruturação para que também possa alcançar mais gente, para que possa ter mais impacto, não é? Inserida nesta vertente da Start Point, e que sem dúvida que a parte também de apoio às ideias e deste apoio todo ao empreendedorismo, que no fundo o Liftoff será isso, não é? Um hub de apoio ao empreendedorismo, um gabinete para dar apoio a esta área, sem dúvida que vai ser uma preocupação nossa, é algo que queremos mesmo muito desenvolver, assim como todas as outras áreas. Sim. Isto porque o empreendedorismo, a criação do próprio emprego, cada vez mais começa a ser uma possibilidade, especialmente com esta nova realidade, começa a ser outra possibilidade de carreira, criação do próprio emprego. Eu não sei quanto ao Working Ideas, não tenho dados sobre isso, nem conhecia muito bem, mas sei que também existe, como estávamos a falar antes de começar o podcast, existe uma coisa chamada Ideia Lab, também um acelerador de ideias de negócio, promovida pela TechMin, que começou hoje uma nova edição mais pequena, chamada Igni Lab, mas esse Ideia Lab, que já existe há 10 anos, que já teve 20 edições, eu sei que só na Escola de Engenharia, tenho aqui os dados, dos 680 participantes ao longo dessas edições todas, 370 eram da engenharia, da área de engenharia, e das 37 empresas ativas que eles criaram, 19 foram provenientes da Escola de Engenharia, portanto mais de 50%. Podemos dizer que há aqui um espírito empreendedor na comunidade da Escola de Engenharia. Isto é incentivado pela própria escola ou já vem com os alunos e com a comunidade para a escola? Como é que... ou é um bocado as duas coisas, não sei. Diogo, é assim, não sei se a pergunta era para mim, mas... É para todos. É para quem como alunos, apanhar. Como professor, se notam que este espírito empreendedor está presente na escola ou não? É assim... Pelo menos os números. Eu tendo, pronto, claro que sim. Eu tendo a pensar que uma área técnica / tecnológica, e em engenharia é essencialmente isso, de algum modo terá mais possibilidades ou mais probabilidades de gerar ideias que, por sua vez, sejam geradoras de um negócio. Isto não quer dizer que, obviamente, as outras áreas... ciências sociais, direito, etc., não possam fazê-los. Não é isso que eu, obviamente, não quero de forma nenhuma dizer o contrário aqui, mas não me custa pensar que uma engenharia, que é uma área do saber, onde as pessoas tentam aplicar uma série de conceitos de outras áreas, inclusive, para resolver problemas, que é a base de uma engenharia, genericamente, não me custa pensar que isso gere negócios e gere ideias para empresas e ideias para negócios. E, portanto, também não me espanta que seja, de facto, nas áreas de engenharia que apareçam mais empresas, mais spin-offs e mais empresas mais ideias para negócios. E, portanto, o Ideia Lab tenha estado populado com mais pessoas dessa área. Se somarmos a isso o facto de, sensivelmente, a Escola de Engenharia ter 1/3 dos alunos da universidade, eu diria que, se tudo o resto for constante, pelo menos 1/3 desses participantes nós tínhamos que ter. Parece que é mais um bocadinho, não é 1/3, são 50%, se calhar os outros 20% que faltam, bem por causa do que eu tinha falado antes, e pronto, está aqui a justificação assim muito atrapalhada do que poderia ser alguma preponderância de alunos de engenharia nessa iniciativa. Mas como professor, por exemplo, nota que quando os alunos se organizam em grupos para apresentar um projeto, veem aquilo como o professor sendo o cliente e eles estão a fazer um pitch
a vender o seu nota esse... nota eles a aplicar essas soft skills de... Noto quando se lhes pede. Ou seja, se eu tiver um grupo de alunos a quem diga, meus caros, vocês vão ter que fazer isto assim, 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 e para isso... vão ver o Shark Tank, vão ver o que vocês quiserem, mas o que eu quero é uma coisa parecida com aquela. Pronto, aí o pessoal, obviamente, faz pela vida e vai, inspira-se e faz as coisas. Se quisermos fazer isto de uma maneira um bocadinho mais profissional, então somamos a isso o conjunto de aulas sobre como apresentar uma ideia, porque isso faz falta, não é? Porque, mais uma vez, há pessoas que vendem a mãe, se for preciso, não tem problema nenhum, e vendem-na muitíssimo bem, mas digamos, isso é uma coisa inata, ou se quiserem, fruto de uma convivência, e se calhar depois vamos a ver, e essa família, desde sempre, ou eram negociantes de alguma coisa, ou tinham um negócio que os miúdos todos os dias ouviam falar em casa, que é muito diferente de um tipo que o pai e a mãe, sei lá, eram os dois professores e, portanto, nunca tiveram que vender nada a não ser as aulas, porque dizem que as pessoas dão aulas, mas não dão. Nós vendemos, pagam-nos e a gente vende. Mas pronto, é só isso. Pronto, agora fora de brincadeiras, digamos, aquilo que é, e eu estou muito convencido disso, aquilo que é a vivência de cada um no seu dia-a-dia, obviamente vai condicionar a forma como a pessoa se comporta e como a pessoa aborda as questões. Mas a universidade não está cá para isso. A universidade está cá para aproveitar isso, com certeza, e potenciar. Mas está cá para colmatar falhas que haja aí para que possamos todos sair melhor do que entramos. E, portanto, quando alguém me diz aquele sujeito tem muito jeito e tal, está bem, tem muito jeito, mas estas coisas aprendem-se. E há cursos para isso. É uma das coisas que vocês podem aproveitar agora enquanto estão em casa, já agora, porque há uma série de cursos online fantásticos e que ajudam a enriquecer os vossos CVs numa série destas questões. E isso aprende-se, Diogo, isso aprende-se. E, portanto, quando eu peço aos meus alunos, estou-me a lembrar em particular, nós temos uma UC no curso que tem umas aulas, que vem uma pessoa de fora, justamente para explicar às pessoas como é que se deve apresentar uma ideia, como é que se deve gerir uma apresentação, o que é que se deve falar nessas situações, o que é que não se deve fazer. Isso é importante. Essa formação é importante, são competências transversais importantíssimas. E não só na parte de vender a ideia, mas também na questão de project management, não é? Como gerir um projeto em equipa. Outra coisa. Um aluno a participar numa coisa como esta, como a ID Lab ou como... Com certeza. Já foi o meu nome agora. O boss da Start Point. Vão participar em equipa e eles vão aprender a trabalhar em equipa como uma empresa. Exatamente. Para criar um produto a sério. Não é só o vender, não é só o apresentar. E são devidamente acompanhados, que isso é muito importante também para poderem aprender umas coisas. Sim. Rui e André, não sei se querem falar sobre a questão do espírito empreendedor da UMI. Nós estamos mais digamos assim, eu posso dizer que naturalmente acho que a Escola de Engenharia, e o professor António Vicente dizia, não só a Escola de Engenharia, mas aquelas áreas que naturalmente são um bocadinho mais técnicas e se calhar mais vocacionadas a esta parte do mundo empresarial, naturalmente tem alguma maior facilidade ou encontram mais facilmente alguma digamos assim, proximidade com isto de criar uma empresa, de seguir o mundo empreendedor. Acho que não está bloqueado naturalmente estas áreas mais técnicas, mas há realmente uma maior ligação e os dados mostram um bocadinho isso, que há realmente uma maior ligação que é mais fácil alunos de engenharia, alunos normalmente também das áreas, por exemplo, da Escola de Economia e Gestão, também são normalmente áreas que estão mais ligadas a isto do empreendedorismo. Mas isso não quer dizer que nós em muitas outras áreas não encontremos ótimos exemplos de empreendedorismo, e acho que isso é uma coisa certa. Agora, naturalmente, até pela característica, digamos assim, do estilo de aprendizagem, um bocado do estilo do mindset que nós implementamos, acaba por ser o mais natural a ver em algumas áreas do ensino, digamos assim, que depois tenham maior destaque. Mas eu diria que no âmbito geral, acho que a Universidade do Minho, no âmbito geral, é uma universidade bastante, digamos assim, boa na formação de empreendedores, e isso é importante. Ok. Pegando aqui nos números que eu tenho apontados, que eu gosto muito de me basear em números, falando também na questão das spin-offs, quando os números são bons para a Escola de Engenharia.
Sim. Exatamente. E falando nesse tal espírito empreendedor, temos bastantes spin-offs, que são empresas que nascem da comunidade do Minho, spin-offs do Minho, não da engenharia. Mais de 70% dessas spin-offs que saem do Minho, têm o seu spin-off Minho, são da escola de engenharia, são ligadas à engenharia, sendo 30% da área da biotecnologia. Isto é que me espantou bastante, porque eu sempre pensei que fosse mais da área dos ITs e das informáticas, mas não. 30% são das biotecnologias, biotech. E só 20% é que são de sistemas de informação. Ok, mas pronto. Passando aqui a publicidade, se quiserem saber mais sobre as spin-offs e sobre todo este ambiente de inovação e empreendedorismo, temos a revista Engimo número 6, que pode ser descarregada no site da Escola de Engenharia, ou anda espalhada aí pelo campus, que é uma revista cinzenta com umas linhas laranjas, é gratuita. Fala tudo sobre spin-offs, projetos com empresas, patentes, toda esta área do empreendedorismo, é uma boa revista para ler. Também no portal Engimo estamos a fazer entrevistas às várias spin-offs, portanto podem passar por lá e ver. Mas lá está, carreira, criação do próprio emprego, trabalhar para uma empresa. Também falámos aqui um pouco na questão da investigação. Ainda não se vê muito a investigação como carreira, ou ainda há alunos que pensam que a investigação é só estar ali agarrado aos tubos de ensaio e estar ali a escrever teses e a fazer artigos, quando não é bem isso, não é? Porque nós vemos muitas empresas ligadas diretamente, e o melhor exemplo que temos no Minho é a Bosch, que está literalmente dentro do campus, com laboratórios e que recrutam muitos investigadores e que fazem muitas coisas. Quero falar um pouco sobre esta interação entre esta ligação às empresas, não só da Bosch, mas todas as empresas como é que isto pode ser também uma porta para um aluno que queira seguir uma carreira na área da investigação e que não queira saltar ali a escrever artigos. Não? Diogo, isto é assim, vamos lá ver. Como é que funciona isto, não é? Esta ligação? Uma coisa de cada vez, porque há aqui várias... Sim, há várias. Então, nem é fácil sequer começar a falar sobre isso, sob pena de me levar o discurso para um lado e eu queria para o outro. Depois vou atrás de mim próprio, que é horrível. Se calhar aquele equívoco do carreira como investigador, que não é só estar agarrado aos tubos de ensaio, não é? Não é, pronto. É assim, vamos lá ver. E não é fazer coisas que não são aplicadas ao mundo real, que acho que é a percepção que muitos alunos têm aqui. Eu estou aqui a trabalhar em coisas que nem sequer... Isso era a primeira distinção que eu queria fazer. Porque, para começar, há vários tipos de investigação. Há a investigação, enfim, vou dividir numa das muitas categorias, mas há a investigação que nós chamamos aplicada e há a investigação fundamental. Normalmente, numa escola de engenharia e em cursos de engenharia, usamos ou tentamos que se faça uma investigação mais aplicada aos problemas que se tentam resolver com essa investigação. É por causa disso que a Bosch está connosco. Nós não estamos ali, em princípio, acho eu não sei de cor tudo o que se lá faz, mas não estamos ali a trabalhar para desenvolver um neutrão que vai fazer não sei o quê. Nós estamos ali a trabalhar para desenvolver inteligência artificial para depois colocar no carro do futuro. Nós estamos ali a trabalhar para desenvolver uma série de equipamentos eletrónicos que também vão fazer parte desse projeto, etc, etc, etc. Portanto, é aquilo a que nós chamamos de investigação aplicada. Agora, no curso dessa investigação aplicada, muitas vezes acontece que se chega aquilo que a gente chama um beco sem saída, que é, e agora? Eu para fazer isto preciso daquilo, mas não tenho. Então temos que recuar um bocadinho, fazer um bocadinho de investigação fundamental para, no fundo, pavimentar o caminho à nossa frente e depois então continuar com aquilo que estávamos a fazer antes. Portanto, tudo isto, e às vezes nós não somos capazes de fazer essa investigação fundamental, temos que recorrer a parcerias, fora ou dentro da universidade, dependendo do caso, para ir buscar aquele bocadinho de conhecimento, ou contratando alguém que seja específico naquela área, ou inclusivamente mandando alguém para fora para aprender aquilo e voltar a vir, etc. Portanto, esse ecossistema todo é investigação. E há pessoas que podem viver disto a vida toda com uma única condição, que é que lhes paguem. E o problema até hoje, no caso da investigação em Portugal, foi até há muito pouco tempo, foi que a maior parte das pessoas que trabalham em investigação viviam, o Diogo também sabe disso, por outras vias, de bolsas. Ora, a pessoa vive de uma bolsa que vai acabar e de outra bolsa que vai acabar, quer dizer, e estabilidade e para seguir uma carreira, ou seja, aquilo é uma carreira quando for uma carreira, quando for pago como tal, quando tiver as condições de uma carreira normal de trabalho, porque senão é complicado, e isso era complicado até agora.
Felizmente as coisas mudaram ligeiramente ou bastante até nos últimos tempos, e hoje em dia as pessoas que estão a trabalhar em investigação já têm quase obrigatoriamente que ter um salário com um contrato, portanto, com tudo que tem direito a isso. O que é que ainda não está muito enraizado em termos de investigação? Também, mais uma vez, por falta de dinheiro. Eu não sei se sabem, mas a carreira académica de professor tem, ou deveria ter, um paralelo, existe constitucionalmente um paralelo, que é a carreira de investigador. Portanto, as universidades deviam ter professores e deviam ter investigadores. E esses investigadores estavam cá como professores, e portanto isso poderia ser uma carreira a seguir. Nas empresas, e era aí que eu ia chegar agora, isso já vai começando a acontecer. Mas em Portugal é uma situação ainda relativamente recente, ainda há relativamente poucas empresas a contratar pessoas para fazer investigação, porque também há empresas, ou não há empresas com dimensão suficiente para sustentar isso. Uma Bosch, claro que tem dimensão para sustentar isso. Se forem para uma Unilever ou para uma Nestlé, uma Procter & Gamble lá fora, que também tem algum trabalho de investigação aqui em Portugal, também tem dimensão para sustentar isso. Empresas com base em Portugal, para sustentar isso, não há muitas. E, portanto, isso só muito recentemente é que começou a acontecer. Mas, também só muito recentemente é que essas empresas começaram a perceber, e pelo menos as mais evoluídas cá, começaram a perceber que é bom ter investigadores doutorados a trabalhar com eles. Porque essas pessoas, tudo bem que são mais caras, obviamente, mas o retorno que trazem, seja em projetos que trazem para a empresa, seja em evitar gastos estúpidos porque têm problemas idiotas que já podiam estar resolvidos há muito tempo e só não foram porque não tinham ninguém para os resolver. Há uma série de situações que começam a perceber, essas empresas, que fazem sentido quando têm um investigador desse nível lá com eles, a trabalhar e a ajudá-los. E então as coisas estão a mudar lentamente. E eu acho que isso é muito bom. É muito bom para o país, é muito bom para as pessoas que estão a começar o seu trabalho agora e principalmente é muito bom para as empresas porque começam finalmente a ser mais competitivas. Era o que nos faltava, claramente. O resto estava cá. Pessoas com vontade de trabalhar sempre tivemos, condições para trabalhar, enfim, melhores ou piores fomos tendo. Faltava-nos isso para começar a ganhar competitividade. Portanto, a Escola de Engenharia está de portas abertas a todas as empresas que queiram lançar então esses tais desafios. Com certeza. Que instalar daqui, não é? Que procurem então o conhecimento mais especializado. Com certeza. Aliás, recentemente, a Bosch foi um caso, mas recentemente, inclusive, fomos contactados por uma empresa suíça, um grupo suíço que nos solicitou a colaboração para se instalar, neste caso não foi em Guimarães, era para se instalar ali na zona de Braga. Ainda estamos a aguardar a decisão final, mas em boa verdade, eu próprio cheguei a recebê-los na altura, foi muito no início da nossa presidência, portanto não dava assim um bocado aos papéis, mas lá falei com eles. Em todo o caso, eles estavam interessados, obviamente, estavam todos a dizer que andavam aos papéis no sentido de ainda que para mim tudo era novidade, mas eles estavam realmente muito interessados e precisavam, e vão precisar, se vierem para cá, estamos a falar de 150 ou 200 empregos diretos na área de programação, informática e por aí fora. Portanto, sim. É brutal. Está-se a ver, são os primeiros passos, não é? Começas a perceber que essas empresas estão a apostar, no fundo é apostar no futuro, mas num futuro um bocado... Sim, há outra... mas é uma boa aposta. Diogo, há outra empresa que é uma empresa dinamarquesa, eles são, essencialmente, é uma empresa que se dedica a dar consultoria e a gerir projetos de grande porte, portanto, projetos de alguns milhões de euros. E a empresa veio para cá porque tinha cá doutorados a quem podia pagar bem menos do que na Dinamarca, mas mesmo assim bastante bem para os nossos padrões, e que ainda por cima fazem um trabalho fantástico. E eles estão satisfeitíssimos, portanto estão em Braga neste momento, estão instalados em Braga e têm estado a trabalhar já pelo menos há 10 anos que eu saiba. E aquilo vai de vento em popa. A empresa é dinamarquesa, de qualquer modo, mas o patrão está sempre cá porque é cá que tem o grupo mais forte. Pois. Está a questão do... Não há fronteiras hoje em dia com isto. A questão dos melhores engenheiros do mundo. É isso mesmo. Já estamos aqui com 1 hora de emissão, vou só ver aqui as perguntas que estão pendentes. A Ana Rodrigues pergunta, e penso que esta é mais direcionada para a UEM, para o StartPoint, que formações complementares, não incluídas nos planos curriculares dos cursos, planeiam ou acham interessante oferecer
especialmente para a engenharia. Portanto, não é bem uma pergunta só para a AOM, mas também para a Escola de Engenharia. Não é? Que, neste caso é que skills ou que formações complementares é que podem vir a surgir no futuro que não estão nos planos curriculares. E vocês da AOM, o que é que vocês têm neste momento a nível de oferta que possa ajudar um engenheiro e que ele não encontre nos seus planos curriculares? Eu diria que essa é uma pergunta difícil no sentido em que existe tanta diversidade, digamos assim, de coisas que podem ser oferecidas, que é uma pergunta muito difícil de se dar uma resposta. Isto porquê? Porque eu acho que eu já vi engenheiros a fazer, digamos assim, a sua ligação, o seu processo de ligação com pessoa, por exemplo, com aspectos de comunicação, porque sabem lidar melhor com projetos e até tinham uma boa capacidade de lidar com projetos e por isso para organizar essa parte da comunicação, e por isso começaram-se a ligar a essas partes da comunicação e a ter formações na área da comunicação. E quando digo comunicação, naquelas tradicionais Photoshops, Illustrators e assim, já vi a ligar-se, digamos assim, a âmbitos de mais financeiro. Ou seja, é difícil dizer, porque acho que é aquilo que falámos. Ou seja, hoje as pessoas não têm um rótulo de dizer, não têm que fazer aquela engenharia que se calhar atrever-me a dizer clássica, não é? Aquilo que as pessoas à primeira poderiam pensar que podem os engenheiros vir a fazer, que não, ou seja, que há muitos engenheiros a investir em áreas diversas e que depois com isso procuram, digamos assim, ajustar àquilo que for o mindset que a engenharia lhes deu, é essa área. Eu acho que, ou seja, é difícil dizer que formações, digamos assim, estamos assim à primeira a dizer, a oferecer, mas lembro, por exemplo, de uma que mesmo dentro do seio da direção da associação académica, acabou por ser bastante realçada nos últimos tempos, que é, por exemplo, finanças para não financeiros, e é uma ótima dica, digamos assim, para qualquer pessoa, digamos assim, na área de engenharia, que queira ter um bocado mais noção daquilo que são dificuldades ou o dia-a-dia destes processos, digamos assim, de finanças, pode ser uma ótima oportunidade para experienciar isso. Mas eu dizia que não há um limite, não há uma barreira em que digam, pelo menos eu acho isso, acho que cada vez menos há um limite onde digam, não, esta área um engenheiro tradicionalmente não vai investir porque não tem por onde, digamos assim, poder potenciar. Eu acho que isso cada vez mais se esbate, digamos assim, essas fronteiras, e cada vez mais há uma mancha que começa a ser criada e que depois a mancha, digamos assim, cresce por onde as pessoas querem que essa mancha cresça. Ok. Está respondido. Não sei, vejo ali. Estava a ver ali o André, mas também temos não é bem uma pergunta, mas é um comentário da Joana, que é: estes desafios são bastante importantes, não é? E penso que os alunos da UEM gostariam de ter uma orientação para como tornar o meu CV 2020 interessante, ou o que espera o mercado de um graduado 2020, com o que falamos até agora, não é? E lá está, trazer empresas e falar sobre o tema seria uma grande mais-valia. Vocês os dois, como alunos, achariam interessante ter empresas a vir cá às nossas salas falar sobre isto? Vocês seriam o público ideal? Falar sobre como fica aqui uma sugestão também para nós explorarmos agora do futuro. Agora, lógico que estas questões do CV e da diferenciação e daquilo que as empresas procuram vai continuar a ser um foco que vamos ter. E agora, eu não focava se calhar só na parte das formações, às vezes, ou só naquela vertente mais de formação, mas os próprios meetups que nós promovemos, os temas que trazemos à discussão, às vezes não é apenas o ter a formação no currículo, mas sim toda a bagagem que levamos connosco. Sei lá, nesta segunda-feira nós promovemos um meetup, eu estive lá a assistir, que era escalar um projeto de e-commerce. Pode ter a ver com qualquer área, pode ter a ver com engenharia ou não. Às vezes depende muito das pessoas e do procurar saber e do complementar. Eu acho que o grande desafio para os recém-licenciados vai ser esse mesmo, é o conhecimento, como o Rui falava no início, que levamos daqui. E toda esta multidisciplinaridade de áreas que a Start Point oferece e que a Escola de Engenharia oferece e que muitas outras entidades estão a disponibilizar, acho que esse sim deve ser o grande foco do aluno ou do estudante universitário, para depois sentir-se mais confiante para construir o seu currículo. Acho que o caminho será mais ou menos esse. Mas acho uma ótima sugestão da Joana trazer empresas, não é? Para falar destes novos desafios do empregador, ou o que é que os empregadores vão procurar. Ok.
Só o facto de ter, só o facto de ter as empresas aqui connosco, e não digo, lá está, não é a dar formação, mas a falar a língua deles, a mostrar como se faz na empresa, a fazer aquelas hackathons, a fazer aqueles desafios que eles às vezes lançam, só aí já mostra o que é estar na empresa, não é só, já mostra ao aluno como é que é o espírito daquela empresa, como é que é o workflow deles, como é que é o dia-a-dia, e isso até às vezes é muito mais importante do que certas formações específicas, ou só o viver a empresa, nem que seja durante aquele dia. Portanto, sim, essa ligação é bastante importante. Estava aqui a ver que o Rui mandou uma mensagem e entretanto isto foi abaixo do sistema. Tenho que ler deste lado. Ok, nós também já vamos fechar. Já estamos com 1h10. Ok, também já não temos mais perguntas. Quero agradecer a vossa presença, do professor António Vicente, do Rui e do André. Muito gosto. Portanto, consultem então o startpoint.pt se querem fazer formações. Acionar a sua carreira, a vossa carreira. Querem acionar a vossa carreira. Impulsionar. Comecem a pensar... Diz? Impulsionar. Acionar. Impulsionar a vossa carreira e isto é algo que se deve começar a pensar logo no primeiro ano e não no fim do curso, não é? Portanto, comecem já a construir a vossa carreira. Startpoint.pt da AUM. Ok, André, Rui, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado a nós por obrigado convite e agradecer mais uma vez à Escola de Engenharia a oportunidade para poder estarmos aqui a expor e dizer que naturalmente é sempre um enorme gosto e acho que a Escola de Engenharia tem trabalhado muito com a associação e isso também é um enorme gosto poder, digamos, ter um parceiro com a Escola de Engenharia nestas atividades. Sim, muito bem. Okay. Podem continuar a contar connosco, já sabem disso, está bem? Lá está, uma parceria aqui, não entre empresas, mas entre entidades. Pronto, vamos fechar então, voltamos para a semana. Sempre às quartas-feiras às 9h30. Na próxima semana vamos falar sobre o Moda, que é um evento da Universidade do Minho, de moda, da Escola de Engenharia, e vamos perceber porquê na próxima semana, que é em direto às 21h30, quarta-feira, e também não em direto no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast. Bem, até à próxima. Deus, então. Obrigado. Estive numa das edições